Vamos compartilhar nossa telinha aí, né, gente? O assunto é esse aí, ó. Nós vamos começar, entre aspas, um assunto novo. Isto é, vamos tratar de medição de corrente utilizando o multímetro. Alguns de vocês devem estar pensando assim, pô, nós estamos mexendo com multímetro já tem tanto tempo. Primeiro foi utilizando para medir resistência, depois para medir tensão e agora corrente. Obviamente, obviamente vocês devem estar pensando, estou cansado de usar o multímetro. Bem, aparentemente nós estamos estudando o multímetro, ou entre aspas, né? Na realidade, a gente utiliza o multímetro, o estudo do multímetro, ou estudo da aplicação do multímetro, para inserir um monte de outros conhecimentos, macetes, técnicas referentes ao laboratório. Na realidade, o foco é o multímetro, mas quando você está usando o multímetro, por exemplo, for usar o multímetro para medir resistência, você vai medir resistência, vai falar de resistência, código de cores, tipos de elementos resistivos e vai por aí. Não fica só no multímetro, né? Dá a impressão que o multímetro é uma desculpa, né, para a gente inserir outros assuntos. E é o que nós vamos fazer agora com ele relativo à corrente. Medir corrente, vocês já estão cansados de saber. Eu coloco o instrumento em série com o circuito e meço a corrente, né? Vai medir a corrente e pronto. Simples, né? Só que não vamos ficar só nisso, nós vamos ficar umas 2 semanas, talvez 3, aproveitando a oportunidade e verificar questões relativas à corrente, não só medida de corrente, mas detalhes com relação à corrente. Principalmente detalhes básicos, né, para quem está iniciando. Bem, de qualquer forma, pelo fato de que tem um mês que a gente está parado, né, em termos de laboratório, provavelmente vocês já estão assim meio enferrujados, porque é natural isso, a gente fica um mês sem estar estudando alguma coisa, ou sem estar revendo, ouvindo, ou trabalhando, ou atentando para alguma coisa, a gente esquece mesmo. O cérebro nosso, vocês sabem bem, ele é seletivo, né? Ele mantém lá nossa, no nosso visual, né? No nosso quadro, o que for mais importante. O que não for, ele deixa lá no cantinho e você tem que acessar. Isso quer dizer que muitas coisas que a gente já falou nesses últimos meses aí estão, entre aspas, no cantinho lá, esquecidos. Eu vou aproveitar para ir lembrando algumas coisas através de uma revisãozinha de vez em quando. Legal? Por exemplo, nós temos aí ó, uma bateria e um amperímetro ligado a ela. O que eu quero mostrar para vocês aqui, gente? Olha aí. Eu vou medir corrente. Aí eu pergunto, essa ligação está correta? Eu pego o amperímetro, olha bem, ele está na escala, vou pôr na escala de corrente aqui, ó. Então, eu liguei o miliamperímetro direto nos terminais de uma bateria. Quer dizer, a corrente da bateria, fornecida pela bateria, vai circular pelo amperímetro e ele vai medir, obviamente. Pô. Corrente circulou pelo amperímetro, ele vai medir, mas eu posso fazer isso, gente? Ligar? Olha o resultado que deu aí, ó. Deu um sinal de erro, de sobrecarga. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Alguém diz aí? Vamos lembrar? Por que eu não posso pegar um medidor de corrente e ligar direto na bateria, como eu faria se fosse, por exemplo, medir tensão, cara? Medir tensão eu posso, tá vendo, cara? Estou medindo tensão. E medir corrente, por que eu não posso? Vamos lembrar por quê? Alguém me diz aí, por favor? Vocês disseram, mas eu não ouvi. Né? É que o medidor de corrente ele tem uma impedância ou resistência, que é a mesma coisa, interna, muito baixa. Portanto, quando eu ligo ele direto na fonte, não tem nada que vai limitar essa corrente.
a corrente que ele vai medir, ela vai tender para um valor infinito. Como o instrumento não vai medir valor infinito de corrente, ele vai dar um sinal de erro, ou vai se queimar. O normal é se queimar. E veja por quê. Ó. Veja esse circuitinho aqui, essa situação aqui. Eu vou tirar esse elemento aqui, ó, vocês vão ver a mesma coisa, cara. Eu peguei um amperímetro e liguei ele direto na bateria. Olha só o que vai acontecer. Ó. Olha o valor da corrente que ele está medindo para mim. Está vendo? 98,9 amperes. Pensa bem, isso é corrente muito grande. Então, toda vez que vocês ligarem um amperímetro direto na fonte, pelo fato dele ter uma resistência interna não suficientemente alta para limitar a corrente, ela vai subir para um valor que vai danificar o instrumento. O instrumento, já falamos aí, vamos relembrar, ele não pode ser enxergado pelo circuito. Ele tem que enxergar o circuito. Então, no caso do Qual seria a amperímetro, resistência aí, Ari? vamos fazer a pergunta para os alunos aí. Vamos passar para ele, né, gente? Vamos fazer, Chico? Ah, Olha aqui, gente. tem que calcular. Vamos deixar os alunos calcular. A pergunta é boa. Qual que é a resistência? Olha, esse circuito, aproveitando a deixa que o Chico deu aí, ó, esse circuito tem dois elementos. Fisicamente falando, né, Francis? Ele tem só dois elementos. Ele tem uma bateria e tem um instrumento. Só que circuito, gente, as coisas lá acontecem, não importa esse nome bateria ou esse nome amperímetro, não. O circuito sempre vai ter uma fonte que está tentando produzir corrente, está agindo no sentido de produzir corrente, e se ela está ligada a algo, não importa o que, resistência, motor, amperímetro, não importa o que, ela vai enxergar ali um elemento que ela vai tentar fazer circular a corrente por ele. Né? Então, vai enxergar, vamos dizer assim, algo que estaria ali definindo o valor da corrente. Então, que a gente chama normalmente de resistência. Então, temos aqui dois elementos. Um fazedor de corrente, vou chamar assim, usar um termo meio esquisito, né? Que eu nem acho que é a primeira vez que eu uso isso aqui, fazedor de corrente, e um elemento, que é o amperímetro, que está ali para determinar se a corrente vai ser X ou Y. Quer dizer, tem uma resistência. Então, nós temos dois elementos, uma fonte e uma resistência, só. Né? Se essa resistência que tem ali é um amperímetro, não importa, é uma resistência, então vai ter uma corrente. Para você saber o valor dessa corrente, conforme o Chico instigou a fazer, eu tenho que pegar o valor da tensão e dividir pelo valor da corrente, aplicar a lei de Ohm. Né? Se eu estiver considerando a resistência interna da fonte, eu tenho mais um elemento. Eu tenho que pegar o valor da fonte, 9, e dividir por todos os elementos que estiverem em série aqui nesse circuito, que seria a resistência do amperímetro mais a resistência da fonte. Vamos considerar a fonte ideal, quer dizer, não tem resistência interna. Aí eu pego os 9 volts e divido pela corrente e calculo a resistência. Então, a pergunta do Chico, qual que é o valor da resistência? 9 volts sobre 98,9 amperes. Vai dar o quê? Vai dar 0,0 alguma coisa ohm, né? Vocês já fizeram aí na calculadora? Já fez, Chico? Já fiz. Quanto que deu? 91 mili-ohms. Olha só, 91 miliohm, ou ohms, né? É uma resistência, pensa bem, miliohm é muito baixa. Esse instrumento tem uma resistência interna, tem. Eu não posso falar que ele tem uma resistência interna nula. Eu calculei esse valor, 91 miliohm. Quer dizer, essa é uma resistência extremamente baixa, suficiente para me garantir que toda vez que eu ligar esse instrumento no circuito, né, o circuito vai imaginar ou considerar que ali tem um curto-circuito. Entendeu? Então, o amperímetro, entre aspas,
visto pelo circuito ou pela fonte, é um curto-circuito. Exatamente não é, porque se fosse, seria aqui, no lugar de 98, teria um valor infinito, entendeu? Mas o valor é esse que o Francisco falou com vocês, entendeu? Portanto, nós não devemos ligar um amperímetro em paralelo com a carga, senão vai ter uma corrente muito grande, cara, e o bicho vai estourar. Normalmente, esses instrumentos, eles têm na escala de corrente um fusível. Todo instrumento tem que ter uma proteção, gente. Você não deve esquecer, ao montar um circuito, todas as vezes que vocês montarem um circuito, dessa proteção. Lá no laboratório, por exemplo, na hora que vocês forem montar um circuito, peça ao professor, não se esqueça de pedir ao professor, se ele esqueceu, se ele não chamou a atenção para isso, peça a ele para colocar uma proteção. Tem que ter essa proteção. Normalmente o professor coloca a proteção. É normal, mas digamos que ele esquece, né? Aí não, vocês não se esqueçam, não pode montar circuito sem proteção, porque se houver uma falha, vai queimar alguma coisa. E a proteção desses medidores aqui, geralmente é um fusível. Lá dentro tem um fusível. O que é um fusível? Vocês ainda não devem ter estudado, a não ser que lá na teoria o professor teve a oportunidade de falar. Fusível é um dispositivo que, olha bem o nome de fusível. Fusível a palavra fusível vem de fundir, quer dizer, derreter. Então, ele é um dispositivo que, quando a corrente por ele ultrapassa um determinado valor, vai esquentá-lo, porque a lei de Joule aí, ó, o produto da corrente, quer dizer, o quadrado da corrente, o valor da corrente elevado ao quadrado, vezes o valor da resistência, e você já deve ter visto lá na teoria, é igual a quê? A potência elétrica é convertida em calor que vai derreter o fusível. Aí ele, fundindo, né, derretido, ele abre o circuito. Portanto, não vai ter corrente. Ele protegeu o circuito se destruindo, tá certo? O fusível, quando atua, ele é destruído. Aí você tem que trocar ele. Você não faz manutenção de fusível, não. Não é aconselhável. Quer dizer, o fio do fusível que derreteu, se você for trocar e pôr um exatamente igual, não tem problema, só que você não vai ter um exatamente igual. Além do mais, fusível é um componente tão barato que não vale a pena. Queimou, trocou. Né? Se toda vez que você, pensa bem, se toda vez que você for medir corrente, queimar um fusível, você vai ficar queimando fusível a vida toda. Portanto, para evitar esse tipo de coisa, não faça a medida errada, né? Não utilize um instrumento de tal forma que a corrente que ele vai medir fique alta o suficiente para queimar o fusível. O instrumento provavelmente não vai queimar, o fusível é que vai queimar. Mas não se esqueça, né? Da mesma forma que não existe vacina 100% segura, não existe nenhum dispositivo de proteção 100% seguro. Né? Pode ser que, na hora que você fechar um curto-circuito aí, o fusível não se rompa em tempo hábil para proteger o circuito. Né? Apesar do fusível ser razoavelmente rápido, o circuito pode romper antes dele. Tá? Pode acontecer em alguns casos, você não tem certeza se vai acontecer ou não, é melhor não arriscar. Né? Existem, gente, já que nós estamos assim, aproveitando momentos, fusíveis lentos, rápidos e ultra rápidos. Só que você deve usar cada um numa determinada situação, tá certo? Você não vai usar um fusível lento numa situação que demanda uma abertura rápida do circuito. Mas você também não vai usar um circuito, um fusível ultra rápido, numa situação que não é interessante o circuito ser aberto tão rapidamente. Existem na eletrônica, na eletricidade, essa situação. Às vezes há uma falha no comportamento do circuito e que, se for mantido, o fusível vai dever abrir, né, deverá abrir e abrir o circuito. Mas muitas vezes essa falha ela é momentânea, tipo assim, um pico de tensão na rede. Acontece isso o tempo todo. Né? Na sua casa, por exemplo, você não percebe isso, né? Toda vez que
que cai um raio, em qualquer área da sociedade, dá um pico de tensão na rede, um pico de corrente consequente. Se tiver um sistema de proteção, ela tiver um fusível ou uma chave que abra por isso, e ela abrir toda vez que houver um pico, ela vai ficar aberta o tempo todo, entendeu? Vai se abrir toda hora. Então, o dispositivo de proteção, às vezes, ele tem que ser rápido, mas às vezes ele não deve ser rápido. Ele não deve ser lento o suficiente para queimar, né? Se o defeito, a causa, quer dizer, o problema persistir, ele tem que romper, tá certo? Então, há um compromisso entre o tempo que ele tem que ficar garantindo ainda a condução e uma hora que ele tem que abrir mesmo, senão o bicho vai queimar, entendeu? Fusíveis, então, são escolhidos dessa forma. Geralmente, os fusíveis de amperímetro são rápidos, eles têm que ser rápidos. Por quê? Porque o amperímetro ele é constituído por componentes eletrônicos sensíveis, se não abrir rápido, ele queima. Tá certo? Bem, vocês estão vendo, gente, que eu estou aproveitando uma bobagemzinha, né, que é ligar um instrumento em paralelo e falar de coisas importantes da nossa vida prática. Tá certo? Bem, continuando o processo de medida, nós temos aqui a maneira correta, então, de ligar o instrumento. Cara. Eu tenho uma carga aqui, uma lâmpada, escolhi uma carga bem simples, a bateria está ligada aqui, ó. Olha o circuito formado, olha. A corrente vai passar aqui por onde eu estou seguindo a seta e pelo instrumento, então ele vai medir, é a maneira normal. Então tem uma carga, essa carga aqui é uma carga genérica, né? Pode ser uma lâmpada, um circuito, um motor, qualquer coisa, está aqui representado por uma lâmpada. Portanto, assim que eu ligar, vai circular a corrente, o instrumento vai medir, está lá. Está na escala de 200 miliamperes, vai dar 147,13 miliamperes. Tudo bem, está medido, está tudo em paz, tá certo? Em termos de diagrama esquemático, o circuito está representado por isso aqui, ó, a bateria, a lâmpada e o medidor. Quando simular, está aí, ó. A corrente está lá circulando e o instrumento está medindo. Esse valor que ele está medindo aqui foi diferente do outro, cara. Por quê? Porque essa bateria não é a mesma bateria que está aqui, essa lâmpada não é a mesma que está aqui. Nem o medidor é o mesmo. Essa situação é uma situação, essa aqui é outra. Mas é o mesmo tipo de circuito. É uma fonte ligada a uma carga, um instrumento ligado em série e ele está medindo. Chama atenção para a polaridade, tá, gente? Olha aqui, ó. Está vendo esse maisinho aqui? Ó? Esse é o terminal polo vivo, seria o fio vermelho do instrumento. Ele tem que estar ligado no polo mais positivo do circuito. Ele está mais próximo do positivo, que é via lâmpada. Se eu inverter, o instrumento vai indicar o mesmo valor, só que vai aparecer um negativozinho lá, dizendo que o instrumento está ligado invertido. Continuando, então, o nosso passeio, vejamos uma outra situação aqui. Estou medindo corrente da mesma forma. Liguei, tem aqui a lâmpada, só que agora eu pus duas lâmpadas. O que eu quero mostrar para vocês aqui que é importante? É básico, mas é importante. Você já sabe, mas estou aqui para mostrar, ou demonstrar, ou mostrar de novo, né? Dentro de um espírito assim, de revisão. Veja bem, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma bateria, uma fonte de tensão, aquilo que eu chamei esdrúxulamente de fazedor de corrente. E aqui o caminho dela, né? Vai passar pela lâmpada, pelo medidor, que tem um resistor, que tem outra lâmpada, aí vai. A corrente vai passar por esse caminho aqui. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que num circuito desse, que é chamado de circuito série, a corrente elétrica em qualquer ponto é a mesma. Por quê? Porque isso aqui é um fluxo que está passando aqui. É um caminho único. Então, a corrente não tem como ser diferente em pontos desse caminho, né? É igual uma tubulação de água, né? Você pega uma fonte de água lá, uma caixa d'água lá, e liga os tubos lá e vai passar água pelos tubos, né?
Você pega um tubo lá que vai da caixa até, digamos, na sua casa, em qualquer ponto daquele tubo, a quantidade de água que está passando é a mesma. Não tem outras alternativas para desviar ou acrescentar mais água ali, em pontos diferentes. Então, qualquer ponto é corrente é a mesma, isso que eu quero mostrar. Então, veja bem, os três instrumentos estão ligados em série. Quando eu simular, eles têm que marcar o mesmo valor. Não importa se ele está ligado nessa parte do circuito ou nessa outra parte do circuito, ou qualquer outra parte, está ligado em série. Isso está demonstrando aqui que a corrente em qualquer ponto do circuito é a mesma. Mas observe um detalhe, um aqui apareceu um sinal negativo. Por quê? Porque intencionalmente eu liguei no instrumento com os terminais invertidos. Veja bem, o primeiro instrumento está com o positivo ligado mais próximo do positivo da bateria, assim como o outro. Tá certo? Aqui tem que ser o positivo, aqui tem que ser positivo, e aqui tinha que ser o positivo, mas eu liguei o negativo para cá. Eu devia ter feito, se eu quisesse fazer convencionalmente, é ligado o vermelho aqui, ó, e o preto do outro lado, quer dizer, os terminais estão invertidos. O instrumento disse isso, cara. Ele disse o valor da corrente, mas disse também que o sentido da corrente aqui está ao contrário, para ele, com esse tipo de ligação que foi feita com ele. Tá? No instrumento analógico, você não deve fazer isso. Lembra? Nós já falamos sobre isso. Porque no instrumento analógico, o ponteiro ele vai defletir, né, vai se movimentar no sentido que depende do sentido da corrente. Se você põe num determinado sentido, faz a corrente circular num determinado sentido, o ponteiro gira, digamos, no sentido horário. Se você inverter, ele vai girar em sentido anti-horário, é lógico, porque se o sentido de giro ou de movimento do ponteiro depende do sentido da corrente, vai acontecer isso. Então, você não pode inverter. Por quê? Porque quando não tem corrente nenhuma lá nesse instrumento, o ponteiro fica lá no limite esquerdo da escala, convencionalmente, né? Que é o zero. Aí, se você inverte, ele vai tender para o sentido que não tem espaço para ele se movimentar, vai entortar o ponteiro. É o sistema mecânico do instrumento. Então, não deve fazer isso. Mas o digital não tem essa questão. Qualquer que for o sentido da corrente lá, vai produzir lá dentro o efeito que vai indicar o valor da corrente, não importa o sentido. Só que ele indica para a gente quando o sentido é um ou é outro. Quando ele não diz nada, está dizendo que o sentido convencional é aquele indicado pela cor lá dos terminais do instrumento. Né? Aqui atrás desse quadrinho aqui, ó, é só retirar, vamos ver a mesmíssima coisa aqui, ó, mesma coisa. Eu tenho a fonte, uma lâmpada no instrumento, ligado a ela com a polaridade correta, e aqui uma resistência, outra lâmpada, né? Vamos simular, ver o que vai acontecer. Observe aqui, tem uma diferença aqui. Aqui eu não inverti o medidor, tá vendo, cara? Eu liguei considerando esse fluxo aqui, que a corrente vai entrar aqui, ela vai entrar no lado positivo. Se eu inverter ele, ela fica negativa. Tá? Eu não inverti para mostrar que quando a gente não inverte, quando a gente liga com a polaridade correta, a indicação não aparece o negativo, ela fica correta lá. Tá? Estão lembrando isso tudo? Até agora nós estamos revisando, né, gente? Uma outra situação aqui, uma outra situação, quer dizer, é o mesmo, é mais do mesmo. Nós estamos ainda com um circuito em série, cara. Eu estou inserindo aqui uma coisa que nós ainda não colocamos, que é um protoboard, mas lá na teoria os professores já mostraram isso para vocês, vocês já conhecem muito bem. O que é um protoboard? É um, digamos, painel de contatos, né? Só para lembrar, esse aqui é um modelo simples, né? Nós mostramos lá nas primeiras aulas nossas. O que ele possibilita? Que você insira por encaixe os componentes. Todo componente que tem terminais finos, né, você pode inserir nele. Se o terminal for grosso, obviamente não vai poder usar, por quê? Porque não cabe nesses furinhos dele aqui. Né? Lembrando que ele já
economiza em termos de fio na hora de você implementar um circuito, porque ele já tem essas ligações por dentro. Por exemplo, cada linhazinha aqui que eu estou mostrando, já tem lá por dentro dele uma ligação elétrica entre elas. Então, esses 5 pontos aqui estão interligados. Esses outros 5 pontos aqui também estão interligados, mas sempre entre si só. Né? Então, aqui, se ligar uma coisa nesse ponto que ficou preto aqui, ou nesse ponto que ficou preto aqui, é a mesma coisa, porque estão ligados no outro. Mas você ligar um elemento nesse ponto aqui e no de baixo, não tem ligação elétrica nenhuma. Então, o que eu fiz aqui? Ó? O circuito que eu montei, ó. Liguei um terminal na lâmpada foi no instrumento, do outro lado do instrumento, eu peguei o fio e liguei nesse ponto aqui, ó. Como tem uma ligação até esse lugar onde está o resistor, eu liguei o multímetro nesse terminal do resistor. Da mesma forma que eu peguei esse outro terminal do resistor, liguei lá no outro ponto do multímetro. Então, seguindo o circuito, nós temos aqui o caminho, que passa por aqui e vai circulando, etc. Beleza? Então, eu montei um circuito sério, enchi ele de medidores para vocês verem a mesma coisa que nós vimos anteriormente, que a corrente de qualquer ponto é a mesma. Né? Inclusive, com a ligação invertida aqui do último, aqui, indicando o mesmo valor da corrente com negativos, que vai me informar, o medidor está ligado com a polaridade invertida. Então, comprovando aqui, gente, o que eu falei, né? Que em qualquer ponto do circuito, se ele for um circuito sério, a corrente é a mesma. Só para fechar isso aqui, nós temos aqui a mesma situação. É o mesmo circuito. Aqui eu já liguei o instrumento invertido, tá vendo, cara? Aí apareceu um negativo aqui. Eu devia ter posto mais desse lado se eu quisesse dizer que a ligação estava correta. Já que todos os medidores aqui estão indicando o mesmo valor, cara. E esse aqui é o mesmo valor com polaridade, ou com sinal indicando que a polaridade está invertida. Alguma pergunta? Não se esqueçam, gente, que uma frase que eu gosto de dizer sempre, aqui no laboratório, eu sou a mão de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma mudança, se tiverem curiosos para verificar alguma coisa que não seja essa que eu estou mostrando, se quiserem fazer alguma alteração do circuito, é só me falar que eu faço. Eu sou a mão de vocês que vai chegar aqui e vai fazer essa alteração. Tá? Aí eu faço alteração que aí simula mais o que você quer, né? Dá uma impressão maior do que nós estamos dentro de um laboratório real. Como ninguém falou nada, eu vou continuar. Entrar na quinta situação aqui. Ainda dentro do caso de que nós estamos estudando circuito sério. Eu coloquei aqui mais para ilustrar, tirei resistores do circuito e coloquei elementos. Aqui nós temos aqui uma lâmpada, um motor de um ventilador e outra lâmpada. Nada diferente do que a gente já falou, só que as cargas aqui são cargas, digamos assim, mais próximas de cargas reais, né? Observa o motor girando, acho interessante vocês verem, né? Esses motorzinhos, gente, são motores de corrente contínua, você encontra no mercado. Você liga uma tensão nos terminais dele, ele vai girar. Se você inverter a tensão, ele gira em sentido contrário. Se você variar a tensão, você varia a velocidade. Tá? Só para ilustrar, aqui também, cara, nós temos aqui a simulação com o diagrama esquemático, cara. Nós temos o mesmo circuitinho, a lâmpada, o medidor indicando esse valor de corrente aqui, o motor girando, bonitinho, né? Eles são criativos, né, para dizer que o motor gira, você põe o M girando. E aí a corrente circulando, bonitinho. Os valores de corrente em qualquer ponto são os mesmos. Vamos para a sexta situação. Mesmíssima coisa, cara. Eu coloquei um negócio aqui que é interessante, gente, para vocês verem, que é muito usado nesses brinquedos eletrônicos, mas industrialmente também é com aqueles motores grandes, quando a gente quer fazer redução ou aumentar a velocidade, né? E promover variações do que a gente chama de torque, que é
a força, digamos, com que você consegue girar determinado elemento, né? Tipo uma engrenagem. Então, o que que nós temos aqui? Ó? Nós temos lá dentro um motor, tem essa engrenagem, há um acoplamento delas aqui. Observe que os dentes de uma estão encaixados no dente da outra. Observe que, pelo menos aparentemente aqui no meu olhar, aqui os dois diâmetros são iguais, mas se os dois diâmetros forem diferentes, isso é, a quantidade de dentes for diferente de um da outra, elas vão girar em velocidade diferente. Tá? Você pode aumentar ou diminuir a velocidade fazendo esse tipo de coisa. Então, olha aqui, ó. O que, que eu fiz aqui? Pus para girar, está lá girando. Não dá para observar bem que elas estão com uma velocidade diferente, nem sei se estão, porque acho que os eixos aqui são os raios aqui são idênticos, né? Então o número de dentes dos dois casos são semelhantes. Deixa eu ver Você se eu parar o consigo. mouse em cima aí, Ari, parece o número de dentes, 30 e 30. Beleza, Chico é bom ajudar. Aqui, ó. 30, embaixo tem 30. Ó. Beleza? Obrigado, Chicão. Sabe que eu estou observando isso pela primeira vez? Eu acho que você consegue mudar o valor. Eu vou mudar aqui, é o tipo aqui, ó. Vou pôr um outro tipo aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Vamos ver o que vai dar lá. Isso aqui só mudei passou a ser um ventilador com duas palhas. Como é que chama isso aqui? Lâminas, né? Eu quero fazer um com isso que o Chico falou, mudar a quantidade de dentes. Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil. Vamos lá, gente. Vamos brincar aqui. Aqui, ó. Esse aqui deve ser o número de dentes, né, Francisco? Aqui, ó. É o número de dentes do drive. Um é de entrada e o outro é de saída. Aqui está dizendo que o de saída é de 24, e lá ele disse que era 30. Vamos pôr um valor bem diferente. Vou pôr 10 aqui, ó. Tá? Bem diferente. Aí vamos ver o que vai acontecer. Ué, calma, rapaz. Ele ficou tão pequenininho, Chico, olha aqui. É, Olha aqui. mas disparou agora. Olha que a velocidade agora é 10 vezes o valor que era antes. De cima em relação de baixo. Olha aqui. Vamos fazer mais bonita aqui. Vamos exagerar um pouco. Acho que o menor é esse aqui. Vamos inverter, então, a situação. Olha lá, agora ficou grandão. O que vai acontecer com a velocidade de baixo, meninos? Olha aqui. Vai dar para sacar, né? O de cima vai girar com a mesma velocidade que estava girando antes. Para cada volta que ele der, quantas voltas vai dar o outro? Se ambos tiverem a mesma quantidade de dente, vai cada um, quando um der uma volta, o outro vai dar a mesma volta, né? Completa. Mas como o outro tem mais dente, quando esse aqui, ó, tiver, digamos, uma volta de, digamos, 100 dentes, para dar 100 dentes aqui, você não vai precisar de dar uma volta toda desse de baixo, né? Então, a velocidade dele vai ser, qual que é a dedução? Olha aqui, ó. Dá para perceber, Chico? Está menor? Dá pelo valor da velocidade. Isso aqui, ó. Esqueci também disso. Esse aqui está com 5.000 RPM. E o de baixo está com, de cima está com 10.000 RPM. Tá vendo, cara? Está marcando aqui, ó. Speed, 10.000. De baixo, 5.000. Caiu para metade. Por quê? Porque esse de cima, ele tem, olha aqui, ó, 30 dentes. E o de baixo tem 60 dentes. O dobro de dentes. Então, quando você tem mais dente, uma volta toda tem que passar por 30 dentes, né? Por 30 não, 60 dentes do de baixo, o de cima é 30. Então, quando o de cima dá uma volta com 30 dentes, o de baixo dá meia volta com 30 dentes. Né? Então, dá meia volta. Portanto, a velocidade é a metade. Entendeu?
interessante isso, que são coisas que vocês aí, né, nos seus hobbies, aí, nas suas metas da vida, aí, né, Francisco? Pode montar circuitinhos interessantes. É só usar a criatividade. É. As ferramentas, deixa eu ver um negocinho aqui, deixa eu ver o que tem para acrescentar aqui. Os tipos aqui, ó. Aqui é só roda, lâmina, compounder. Esse é o que eu estou usando. Na saída ali, você consegue ligar alguma coisa? Onde está none? Tá o quê, Chico? O Na none? saída, onde está escrito saída? No Onde está painel. Está assim, drive. no drive aqui, ó? Está escrito, ó, drive. Na saída tem uma linha preta, não é saída. Ah, sim, aqui, ó. Esse é o que você liga na saída. Vamos aqui, ó. Uma roda. Vamos ver o que vai dar. Esse é de duas. Ah, sim, entendi. É isso que eles fizeram, Chico. Eles colocaram a lâmina só para dizer que você vai, no caso aqui, fazer a lâmina girar com a velocidade menor, porque o eixos aqui é aquela relação que nós vimos aqui. Ó. Vamos pôr para funcionar a lâmina. É só para dar um exemplo de aplicação, né? Você tem ventilador, né? E você quer que ele, Põe a roda aí para você ver. você quer que ele gire com uma certa velocidade, não é isso? Well. Tem uma roda, isso. Essa É. roda. Vamos lá. Roda pesadona, né, Chico? Isso é roda de trator. Nossa, depois eu vou pôr uma fonte variável aqui para a gente conseguir velocidades mais baixas do driver dele. Porque você varia a bateria aqui, você vai variar a velocidade de cima e logo de baixo. Essa roda, ela confunde mais a gente, que ela tem dentes aqui, ó, e na hora que ela gira, né? Parece que está rodando no sentido contrário. E também é o paralaxe, e também dá a impressão que está girando com velocidade maior. Bem, gente, é interessante isso, mas o tempo está passando, né, Francisco? Já tem 40 minutos já. Se deixar, a gente fica a vida toda aqui, porque é legal isso. Brincar é gostoso, né? Ainda mais que nós somos crianças, né, Chico? Gente, uma situação aqui, ó, que eu queria conversar com vocês aqui, ó. Está na sexta situação, na sétima, oitava, aqui, ó. O que nós temos aqui? É um circuitinho. Aqui vai dar para mostrar aqui, Chico, aqui, ó. Depois eu falo o que eu ia falar. Eu pus uma fonte aqui, ó. Eu vou colocar uma fonte variável, que aí eu vou variar a velocidade do motor, tá? Só para mostrar, brincar um pouquinho. Eu vou diminuir a tensão aqui, ó. Olha lá. O motor vai diminuindo. Olha o número lá, está diminuindo a velocidade. Ó. Observe que o número, ele aqui até parou, porque eu apliquei 4 volts, esses 4 volts não está sendo suficiente para fazer o motor girar, não. Quando a gente liga uma tensão e varia, o motor vai variando a velocidade, vocês podem observar, até chegar num ponto que estabiliza numa certa velocidade. Esse simulador é bom porque ele não muda a velocidade lá de uma vezada, porque na prática não acontece assim. Na prática, quando você muda a tensão no motor, seja para mais ou para menos, e ele muda a velocidade, ele não atinge essa nova velocidade instantaneamente. Né? Por quê? Porque tem inércia mecânica. Essa é uma força mecânica. Então, aqui, ó, eu coloquei uma tensão aqui de 5, né, cara? 5 volts, e ele vai girar, está girando com a velocidade menor. Se eu aumentar a tensão, vou pôr aqui, ó, a tensão, 7 volts, ele vai girar com a velocidade maior. Ele vai aumentando até chegar nessa nova velocidade e depois fica nela, e vai por aí. Vou pôr maior um pouquinho, 12 aqui, ó. Ele aumentou para 1000 RPM, aumentou. Mas eu quero mostrar para vocês aquilo que a gente, uma velocidadezinha menorzinha, para poder ver que as velocidades do driver e do outro lá são diferentes. Aqui, ó. Aqui deu para perceber agora, cara. De cima está com velocidade maior que o de baixo. Por que está maior?
porque tem menos dente do que o drive. O drive é o de baixo. O de cima tem menos dente. Se tem menos dente, uma volta toda do de baixo dá mais do que uma volta do de cima, né? Porque o de cima tem menos dente. Digamos que o de baixo tem quantos dentes? Eu acho que esse aí tem o mesmo tanto, Ari. 30. 30 aí. Ué, achei que você está com o olho melhor que eu. Eu falei que está com velocidade diferente, eu só saquei aqui. Então vamos mudar a velocidade aqui. Tem, tem que parar. Tem. Tem que parar, senão não dá, né, Francisco? É. Quanto você quer aí, Francisco? Fala aí. Não sei, põe o É, máximo, ou mínimo. aqui, ó. Eu vou aumentar do drive, tá? O driver vai girar com a velocidade maior. Sim, mas muda a outra. As duas estão com 60 agora. É, não precisa ver isso, não. Você enxerga melhor meu computador do que eu, Chico. Vamos ver agora. Olha lá. Olhando as duas figuras, que conclusão que eu vou chegar? Que o de cima vai girar com a velocidade x, né, que eu vou variar lá na fonte, e o de baixo vai variar, vai girar com a velocidade maior, por quê? Porque tem diâmetro, o raio menor, né, e menos dentes. Né? O de baixo, quando girar, digamos, com tantos dentes, o de cima, para cobrir tantos dentes, tem que dar mais volta. Então, vamos lá. Aqui, ó. Olha lá, agora deu para ver, agora eu não vou sacar, não, né? O de cima está mais rápido que o de baixo. Ó. Vamos ver as velocidades aqui, ó. 195 e o outro 390. Entendeu? E se eu variar a fonte, que é o que eu estou querendo fazer, as velocidades vão variando. Eu estou variando o de baixo e automaticamente o de cima. Ah. Chega a hora que a gente não pode, percebe, não devido à questão do paralaxe ou resolução da tela, né? É o mesmo efeito que faz a gente imaginar que a roda do carro está girando em sentido contrário quando você está vendo um filme. Legal? A lâmpadazinha aqui, coitadinha, ela só está acendendo, né, Chico? É. Ela pode acender mais ou menos se eu ficar variando a tensão, que eu estou diminuindo, eu vou jogar menos energia, ela está apagando. E o ventilador ao lado também, tá lá. Olha, ele está tentando girar, mas não consegue, olha lá. Olha lá. Tem que pôr mais tensão elétrica nele para aumentar a corrente e ele girar. A lâmpada está um pouquinho acesa. Isso é uma lâmpada de filamento, né? Lâmpada de filamento, o brilho dela depende da quantidade de corrente, do valor da corrente. De qualquer forma, gente, esse item aqui é para mostrar para vocês didaticamente, não é para ficar brincando com rodinha, mas que é legal brincar, né? É mostrar o que os instrumentos estão indicando, cara. Veja bem. O que é que nós temos aqui? Um circuito paralelo. Na aula que vem eu continuo a partir desse ponto, tá, gente? Eu volto nisso aqui se for necessário. Mas o que, que nós queremos mostrar para vocês? O que, que nós temos aqui? Ó? Antes, eu vou parar o circuito para os bichinhos aqui não ficar chamando a nossa atenção. O que, que nós temos aqui? Ó? Circuito paralelo. Circuito paralelo é quando os componentes dele estão ligados em pontos comuns, isto é, a mesma fonte ou o mesmo elemento que eu posso chamar de fonte de tensão, que é o caso desses três elementos aqui. Ó. Observe que cada um deles tem o mesmo terminal de baixo ligado ao negativo. Cara. O negativo está ligado no motor, na lâmpada e no outro motor. A parte de cima está ligada no positivo via medidor. Se o medidor é um dispositivo que não tem resistência, ou que a resistência pode ser desprezada, é como se esse terminal e esse terminal estivesse ligado ao positivo da fonte. Cara. Então, o valor da fonte está sendo aplicado igualmente a esse elemento e esse. Portanto, eles estão em paralelo.
Quando os componentes ficam ligados em paralelo, quando os elementos do circuito ou circuitos são ligados em paralelo, a corrente que passa por um não tem nada a ver com a corrente que passa pelo outro, quer dizer, elas são independentes, né? Por quê? Porque são caminhos separados. A corrente, por exemplo, ela vai sair, uma corrente, ou um elemento de corrente, ela vem pela fonte, que passa pelo instrumento, vem, e desce por aqui, ó. Olha o caminho aqui, ó. Ela vem, passa pelo medidor e passa por aqui. Uma outra corrente, ou um outro elemento de corrente, faz esse percurso aqui, ó. E o terceiro elemento faz esse outro percurso aqui. Então, são correntes que passam em pontos diferentes, em ramos diferentes. E os valores dessas correntes individualmente, os valores são dados pelo valor da fonte ou da diferença de potencial que existe entre os dois barramentos aqui, ó, e a resistência individual. Então, se eu quero saber a resistência, por exemplo, aliás, se eu quiser saber a corrente que passa nesse drive aqui, nesse motorzinho, eu pego essa tensão aqui, ó, que é o valor que a fonte vai fornecer, e divido pela resistência do componente. A mesma coisa para a lâmpada e para esse outro motor. A tensão é a mesma, mas as resistências internas são diferentes, portanto, as correntes são diferentes. É o que vocês vão ver aqui, ó. Existem, olha os valores aqui, ó. Aqui vem, passa nesse dispositivo aqui, é 0,9. 0,9 é o quê? Olha a escala que eu estou usando, gente. Detalhe aqui, ó, eu estou usando a escala de 10 amperes, não é escala de miliampere, é 10 amperes. Então, é ampere. Então, deu 0,9 amperes, ou 900 miliamperes. É uma corrente grande. Por isso que eu não usei a escala de 200, porque a corrente real vai dar maior que 200. E quando a gente usa a escala de 10, eu chamo a atenção para o fato de que o medidor tem que ser ligado de outra forma. Olha o terminal positivo, onde que eu estou ligando ele, aqui, ó. Estou ligando onde está escrito 10 amperes. Esse borne do medidor, ele é exclusivo para a escala de 10 amperes. As outras escalas de corrente, para as outras escalas de corrente, que é mili, você usa esse terminal aqui, ó. O vermelho está aqui. Para esse exclusivo está aqui, ó. Então, toda vez que a corrente for muito grande, você continua com o comum, o preto, mas modifica o vermelho. Você usa a escala de 10 amperes. A maioria dos medidores, eles têm esse terminal aqui, ó, para uma escala de 10 amperes. A maior parte dos multímetros tem a escala exclusiva para 10 amperes, tá? É típico isso, é muito comum isso. Então, olha bem, eu tenho passando por aqui, pelo motorzinho aqui, uma corrente de 0,9 amperes. O outro, a lâmpada, é milha, cara. Por quê? Porque a corrente da lâmpada é pequenininha. Então, eu não precisei usar outra entrada do medidor. Usei a normal. Aí ficou circulando essa corrente. Você olha assim por alto aqui, pô, essa corrente é 0,9, a outra é 132, então ela é muito maior. Não, obviamente não. Por quê? Porque esse aqui é ampere e essa é miliampere. E a terceira? Olha bem, que eu estou usando a escala de 10 amperes, cara. Portanto, eu estou com 0,9 ampere. Qual que é a corrente total? A corrente total é a soma dessa com essa e com essa. Então, elas passam pelo mesmo ponto do circuito. Cara. A primeira corrente passa por aqui, a segunda passa por aqui e a terceira passa por aqui. Então, esse ponto do circuito, por ele, passam 3 correntes. Então, elas se somam. Portanto, se eu somar essas 3 correntes aqui, ó, os 3 medidores, vai dar esse valor que está aqui. Ó. Podem somar que vai dar. Tá? 0,9 com 0,9 ampere dá 1,8 ampere. 1,8 mais esse valor aqui, ó, que é 0,132, vai dar esse aqui arredondado. Tá? O instrumento arredondou esses valores, então, esse instrumento mede o quê? A soma desse com esse com esse. Agora, a pergunta para eu responder, e nós respondemos na aula que vem. E se eu quiser medir a corrente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó? Corrente que ele daria, onde que eu pus a seta aqui, ó? Se eu perguntar para vocês quantos amperes ou miliamperes dará se eu colocar um medidor aqui, ó?
Eu vou fazer isso na próxima semana. Eu vou pegar o mesmo circuito, cara, mesmíssimo circuito, e vou pôr o instrumento aqui no meio, aqui, ó. Quer dizer, eu vou pôr no meio para medir a corrente que vai passar. E essa corrente ela vai ter que ser a soma só dessas duas, obviamente, porque por esse ponto passa essas duas correntes. Por esse ponto passa as três correntes. Tá certo? Se vocês não dormiram, gente, é isso aí por hoje. Esquece da chamada na hora. Obrigado, Francisco. Vou parar a aula. Parar a aula não, parar a gravação.